Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, auditor Cláudio Augusto Canha, procurador Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a 24ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Em férias, auditor Tiago Barbosa. Submeto a ata 23, de 1º de julho, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, é para solicitar pelas inclusões em mesa da certidão liberatória do município de Santa Cecília do Pavão, 41.493.0/2015. Está anotado. A palavra está livre. Para o relato da pauta, conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Senhor presidente e demais integrantes desse plenário, iniciou a pauta pela certidão que inclui em mesa 414.930/2015, interessado no município de Santa Cecília do Pavão. Esse requerimento, num primeiro momento, tinha manifestações pelo indeferimento por parte de diretoria de contas municipais, e o interessado procurou-se que estava já alimentando, e determinei por despacho o retorno para a análise da diretoria de contas municipais, informando que a DAT apenas ressalva a questão da cautelar, não está em dia com o sítio, mas tem aquela medida cautelar, que já temos afastado como óbice. Diretoria de execuções, diretoria de controle de ato pessoal manifestam pela inexistência de óbice. Apenas a diretoria de contas municipais reafirma que, apesar do alegado, não foram cumpridos, existem pendências do cumprimento da agenda de obrigações de 2004, contrariamente ao decidido pelo Tribunal Pleno, falta de publicidade dos relatórios de gestão fiscal e relatórios resumidos de execução orçamentária do sexto bimestre de 2013, e também não atendimento às normas do 48 e 48A da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o princípio da transparência, e que veda o crescimento de transferência voluntária nos termos do artigo 73C da própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso que proponho o não deferimento da certidão. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Cláudio Canha. Apenas não acompanhando o relator quanto à agenda de obrigações, divergência parcial, mas acompanhando na conclusão pelo não deferimento. Está aprovado. Em relação à pauta e a prestação de contas de transferência voluntária do lote do Sistema Integrado de Transferência, 75.704.3/2012, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pela regularidade e com recomendação, senhor presidente. Aprovado. Tem o município de Quedas do Iguaçu, 466.054/2013. É uma transferência voluntária, na qual o Serviço de Obras Sociais de Quedas do Iguaçu realizou gastos com serviços contábeis não previstos no plano de aplicação. A defesa simplesmente aduz que não tinha conhecimento, embora a decisão desse tribunal seja desde 2009. Este relator sempre tem a posição da possibilidade, desde que previsto no plano, que não é o caso dessa prestação de contas. Por isso que a diretoria da transferência e o Ministério Público manifestam-se pela irregularidade com aplicação de multa. Da senhora Mário Francisco da Silva, por esse motivo. É a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Tem o ato de inativação 692.259/2013, Paraná Previdência, interessado o senhor Seiji Garashi, professor Universidade de Ensino Superior. É uma aposentadoria na qual já foram feitas diligências à Paraná Previdência para anexação de documentos e informações. Basicamente, se refere à percepção do TID, na qual não foram demonstradas a incidência de contribuições, de forma a integrar a aposentação. Foi apenas uma informação apresentada, também não foram esclarecidas o tempo de percepção de gratificação de insalubridade, apenas formado o tempo, e não a razão do cálculo de 7,35, o cálculo realizado. Em relação ao TID, apenas a afirmação que tem direito ao valor integral, mas sem nenhuma comprovação documental em relação ao período exercido. Por isso que
apesar das diligências, não resta outra alternativa a esse relator pela negativa de registro, aplicação de multa à gestora Paranafidense pelo não encaminhamento da documentação solicitada. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Senhor Procurador Eliseu Corrêa. Senhor presidente e demais conselheiros que integram esta segunda Câmara, senhoras secretárias, senhores assessores, demais funcionários, eu gostaria apenas de fazer um registro em relação a esse TID, porque nós temos tido algumas legislações municipais e a própria legislação das universidades estaduais que tratam dessa gratificação TID, né, para, na verdade, antigamente no sistema federal ainda continua assim, o tempo integral de dedicação exclusiva é um regime de trabalho. Então você tem um regime de trabalho de 20 horas, de 40 horas ou de 40 horas com tempo integral de dedicação exclusiva, que inclusive já desde o edital de concurso a vaga já é ofertada nesse sentido. E a legislação paranaense, a Lei 14.825 de 2005, ela passou a considerar esta gratificação efetivamente como próprio ter laborem, ou seja, apenas transitoriamente, não passa mais, inclusive é vedado o edital de concurso com ingresso em tempo integral, né, o artigo 1º, que na verdade muda um dispositivo da lei de 97, ele veda o ingresso no regime de tempo integral. E esse regime de trabalho, né, será ofertado a critério da administração e será ofertado também com vistas a eventual disponibilidade orçamentária e financeira da própria instituição. Então, esta verba passou agora, assim, no estado do Paraná, pelo menos, apenas argumentando com relação ao próprio regime, né, desta gratificação, muito claramente como uma verba transitória. Não se trata mais de um regime de trabalho que pudesse ensejar a percepção integral. De modo que, só para reforçar o voto de Vossa Excelência, né, nós temos feito um estudo e, eventualmente, proporemos uma medida de caráter geral, né, porque esse regime de trabalho, ele hoje praticamente está circunscrito às circunstâncias eventuais ou a critério da administração, né, de modo que não se trata mais, aliás, como era no próprio Estatuto, né, do Servidor Público, na Lei 6170. Nesse sentido, então, só para reforçar que se trata de uma verba realmente de caráter transitório, da razão pela qual, segundo o Acordo 3155/14, da revisão do pré-julgado 7, né, deveria ser proporcionalizada ao tempo de contribuição. Então, nesse sentido que Vossa Excelência tem toda a razão. Porque, na verdade, justamente a falta de informação e de documentos que possibilita até o exame da legalidade ou não da verba. Então, é negativa até pela falta de esclarecimento. Então, está aprovado. Na sequência, tem em base a declaração 517.462/2015, município de Novo Itaculumi, é um embargo interposto contra a decisão contida no acordo de parecer prévio 9915 da segunda Câmara, em que julgou pela irregularidade das contas, ou emissão de parecer prévio, né, em função da terceirização indevida de serviços jurídicos. Constou na decisão, um dos motivos, né, seria a existência de um cargo comissionado. Também a generalidade da contratação de serviços de assessoria em segundo e terceiro grau, dada a sua generalidade, não que eu seja contra, mas acho que existe uma motivação e uma especificação da complementariedade. Os embargos foram assentados em 3 pontos fundamentais. 2 deles, senhor presidente, basicamente é a argumentação do recurso de revista. Eu posso até entender como razoável as argumentações, mas não em sede de embargo declaratório. Mas assiste razão ao embargante no sentido que a alegação da existência de um cargo comissionado no município, né, não é o motivo da irregularidade. A irregularidade é a terceirização de serviços complementares de uma forma genérica. Também a alegação de valor a mais do que oferecido ao cargo efetivo
é matéria recursal. Então eu dou provimento, senhor presidente, parcial, para aclarar que excluo do rol como motivo da irregularidade a existência de cargo comissionado no município, até porque aí ele já fez tentativas para a solução. Então, provimento parcial para excluir como motivação da irregularidade a terceirização indevida com base em cargo de comissão, que isso não ocorre. Está em discussão. Aprovado. Tem um processo de servidor tribunal 381.455/2015, interessado Maurício Abrão Teixeira, é um abono de permanência, informações da diretoria de gestão de pessoas favoráveis, também parecer da diretoria jurídica do Ministério Público, e essa também é a proposta de voto pelo deferimento a partir de 6 de maio de 2015, conforme precedentes desse tribunal. Está em discussão. Aprovado. Tem a prestação de contas anual 252.473 de 2014, Serviço Municipal de Água e Esgoto de Itapejara, interessado Paulo Lércio Penasso, exercício 2003. Esse processo já teve a fase inicial, onde foram indicadas 2 impropriedades, que foi objeto de contraditório, e as 2 eram divergências de saldos em classes e grupos de balanço patrimonial entre o informado no SIM-AM e o balanço. E relatório do controle interno sem os conteúdos mínimos. Foi feito o contraditório, a diretoria de contas municipais acolheu parcialmente para afastar como motivo de irregularidade o relatório do controle interno, que foi encaminhado, no que concorda o Ministério Público e também este relator, senhor presidente. Na realidade, a tentativa de regularizar a divergência entre o balanço patrimonial publicado e o do SIM-AM apresenta a mesma diferença inicial apontada pela diretoria de contas municipais. Então, não foi sanada a materialidade da questão de incompatibilidade entre os 2 dados informativos da prestação de contas. Por isso que mantém a regularidade, senhor presidente, do exercício de 2013 e do senhor Paulo Lércio Penasso, na gestão do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Itapejara, com a aplicação da multa prevista no 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113. Está em discussão. Aprovado. 258.366, 2014, a prestação de contas do exercício 2013 da Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, interessado João Nascimento Nazário, diretoria de contas municipais e Ministério Público, manifestam-se pela irregularidade das contas com aplicação de multa. Aqui nós temos 2, entre as várias questões levantadas no primeiro exame, 2 pontos após contraditório foram mantidos pela diretoria de contas municipais e corroborados pelo Ministério Público, que seria a ausência de assinatura de todas as autoridades no balanço patrimonial e no relatório de controle interno, não que faltem as peças e nem que faltem com nenhuma assinatura. Algumas só que não estão constantes. E a questão do déficit, da extrapolação dos limites de despesa da Câmara. Aqui é a mesma coisa que a gente já decidiu semana passada, em relação à destinação para construção de prédio da Câmara, que não foi apropriado no fundo. Existe a questão contábil, existe, mas não a materialidade para efeitos, na avaliação desse relator, para a caracterização da extrapolação das despesas. Por isso que conheço das alegações de defesa e dou pela regularidade com ressalva, neste e no outro ponto, porque no outro faltam algumas assinaturas, e isso não invalida o documento e nem o seu conteúdo. Então, é o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor procurador, desculpe, não tem a palavra. Não, senhor presidente, apenas para registrar que um dos itens é relatório de controle interno, que não apresenta os conteúdos mínimos. E, nesse caso, não houve a juntada do relatório de controle interno com os conteúdos exigidos pela Lei Complementar 113, 2005, e pela resolução do Tribunal. Eu só fiquei em dúvida se o nobre relator... Não, é que na verdade foi... ressalvou, converteu em ressalva também? O que falta só a assinatura, regular com ressalva, mas falta só a assinatura que foi assinado diretamente pelo gestor, o senhor João Nascimento Nazário. Foi apresentado o relatório, mas não foi assinado. Sim, mas não deu tempo de todos. Por isso que eu dou com a ressalva, né? Aprovado. 264.935, 2014, Fundo Previdenciário Municipal de Moreira Salles, também exercício 2013, responsabilidade de Suelen de Gaspe,
Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas. Esse caso, inclusive, também, por acaso, semana passada, acho que votamos em que eu sustentei a regularidade com ressalva, eu também estou sustentando agora, que é a questão da formalização de credenciamento de instituições financeiras pelo fundo. Na verdade, ficou demonstrado que apenas ela fez a aplicação no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, com o princípio da prudência, e o processo de credenciamento está em andamento. Razão pela qual eu entendo que é regular, apenas com essa ressalva. E o exercício de cargo em contador, também, se não me engano, passado votamos na questão de um fundo, onde existe um servidor que tem a formação do contador e exerce essa atividade. Entendo também que merece ser ressalvado com determinação para a adequação do serviço de contabilidade nos termos do prejulgado 06. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 269.686/2014, Fundo de Aposentadoria e Pensão de Renascença, exercício de 2013, interessada a senhora Oneide Arise Carlin. Também aqui a questão de credenciamento. No mesmo caso anterior, pareceres sustentam a irregularidade, essa não é a posição do seu relator, e neste caso a aplicação foi só com a Caixa, mas e nem com outras atividades, e também está em andamento, entendo pela regularidade com ressalva, senhor presidente. Aprovado. Nesses relatórios, mais integrantes da Câmara, eu estou omitindo, não intencionalmente, mas aqueles pontos que foram levantados na primeira instrução da Diretoria de Contas Municipais e que foram considerados sanados tanto pela Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público de Contas. Por isso que eu não estou fazendo um relato completo de todas as iniciais de o que foi sanado durante a instrução. Tenho 272.229/2014, Fundo de Abastecimento Alimentar de Curitiba, também exercício 2013, interessado Aldo Fernando Nunes, pela regularidade das contas, conforme parecer, senhor presidente. Regular. 278.510/2014, Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Caloré, exercício também 2013, interessado José Basdão Filho. Depois de toda a instrução e contraditório, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, com razão, sustentam a irregularidade das contas, em função da falta de encaminhamento do balanço patrimonial e relatório do controle interno não encaminhado. Apenas o relatório foi encaminhado, o balanço encaminhado, além de não ter sido publicado de forma completa, né, apresenta divergências cuja origem a DCM não conseguiu verificar. Por isso que a irregularidade neste particular se apresenta como motivo para julgamento das contas, com a aplicação da multa no 87, parágrafo 4º. Está em discussão. Aprovado. Tem a prestação de contas do Poder Executivo Municipal, 235.577/2014, município de Bom Sucesso do Sul, exercício de 2013, interessado Antônio Celso Piloneto, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifesta pela irregularidade das contas, com a aplicação da multa prevista no 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113, que adianto já é a proposta do relator, em função da não comprovação de repasse das contribuições patronais para o INSS. Na realidade, foram apresentadas algumas relações, mas não as guias de recolhimento das contribuições, conforme solicitado na instrução. Por isso que mantenho a irregularidade. Também ressalvo a função da assessoria jurídica, já que houve o processo licitatório, mesmo que a efetivação se deu no exercício seguinte, 2014, no início, mas o processo de licitação iniciou já no final de 2012 e ocorreu durante o exercício de 2013. Então, apenas faço essa ressalva, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Tem o protocolo 237.288/2014, município de Caloré, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas, basicamente por motivo em razão da omissão
de adotar as providências para a redução de 1/3 da despesa pessoal dentro do prazo legal, falta de repasse de contribuições patrimoniais e dos servidores do INSS e das diferenças de registro de transferências constitucionais. São questões que não foram afastadas na instrução. Trago à discussão apenas, tanto pareceres como o Ministério do Sustento, a necessidade de devolução dos encargos recolhidos a maior em função de multas e juros de contribuições do INSS. Eu tenho uma posição, senhor presidente, que para a condenação de encargos moratórios há necessidade de ser demonstrado a priorização de despesas em relação aos gastos efetivos, né, e correntes da Câmara. Ou seja, uma gestão se dá por opção, por não priorizar pagamentos. Até a própria lei de responsabilidade fiscal exige que na LDO se diga quais são as despesas passíveis de contingenciamento ou as que não são. Aqui, no caso do requerente, na avaliação desse relator, há a presunção de legitimidade da opção. Explico por quê. No final do exercício anterior, estávamos com menos 8,27% de déficit orçamentário. No final do exercício, fechou em 2,90%, se não me falha a memória, positivos. Então, acredito que houve uma gestão ligeira, não houve gastos desnecessários, muito pelo contrário, demonstrou durante a execução orçamentária, e se verificarmos os exercícios anteriores, também há déficit, e neste houve o superávit. Entendo que é legítima para efeito de não aplicação da sanção de devolução, e sim que os pagamentos decorreram da falta de recursos em face a despesas prioritárias. E isso é uma questão de um parcelamento, não foi também cumprimento de parcelamento de despesas de exercícios anteriores. Então, em razão disso, esse relator entende que a determinação de devolução se mostra desproporcional em relação à gestão avaliada, mantendo-se, porém, a regularidade das contas em função dos outros problemas que acabei de mencionar. É o relatório com a proposta de voto. Está em discussão. É pela irregularidade. Irregularidade para aqueles motivos, mas sem determinação de devolução. Porque nós temos a não retorno de despesa do pessoal, temos o problema de registros que nada que não possa ser sanado em recurso de revista. Até o interessado anexou documentações e eu informei que eu tenho uma instrução de serviço no gabinete, senhor presidente, que após concluída a instrução, eu não aceito documentos que o interessado não teve oportunidade na época e não juntou. Né? E como existe o grau de recurso, ainda, senão nós atrapalharíamos toda a tramitação processual. Em alguns casos em que eu posso examinar a documentação no gabinete, eu já posso emitir um juízo da influência ou não naquela prestação de contas. Né? Mas isso são casos excepcionais e está previsto de uma forma objetiva na minha instrução de serviço. Isso vale para todas as prestações de contas. Por isso que mantém, embora tenha a oportunidade de sanar até o recurso de revista, que é a falta de providência para reduzir 1/3 da despesa do pessoal e a falta do repasse das contribuições e diferença nos registros das transferências condicionais. Também são questões que podem ser sanadas. Está aprovado o voto, Vossa Excelência. Tem o protocolo 272-261-2014, município de Açaí, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifesta pela irregularidade das contas. Também essa é a proposta do relator em função de diferença de saldos de classes do balanço patrimonial e os dados do SIM-AM. Essa é a única pendência que não foi sanada na instrução. As demais foram... temos fonte de recursos com saldo descoberto, também não foi sanada. Contas bancárias, também a descoberta não foi sanada. Falta de comprovação da regularidade previdenciária foi regularizada. Também não foram sanadas as funções de contabilidade. Aqui, senhor presidente, eu estou determinando também
abertura de tomada de conta extraordinária, na medida em que... Ah, não, isso é... Esquece. No outro é que só tem a questão do balanço, que já é outra prestação de contas. Já adiantei demais a pauta, né? Então aqui é só a diferença de balanço patrimonial no valor de 1.724.000 que não foi sanada na instrução. Os demais foram regularizados. Então, pela irregularidade, por esse motivo, com a emissão de parecer prévio com essa recomendação e aplicação de multa do 87, parágrafo 4º. Em discussão. Aprovado o voto. Agora sim, 277.301, 2014, município de Venceslau Braz, exercício de 2013, interessado o senhor Ataíde Ferreira dos Santos Júnior. Temos aqui várias inconsistências que foram, já desde a primeira análise, apontadas para a DCM, foram feitos contraditórios e a Diretoria de Contas Municipais acolheu parcialmente a justificativa no que foi acompanhada pelo Ministério Público. E essas inconsistências são aquelas que eu falei, vou repetir agora porque estou relatando o processo correto, que é a diferença de saldos em classes ou grupos de balanço patrimonial entre o CIAM e a contabilidade. Foi juntado o balanço, mas não a sua publicação. Quando é só este caso específico, eu tenho considerado como ressalva só. Mas aqui nós temos um elenco de outros motivos pela irregularidade, que é a falta de recursos com saldo a descoberto, utilização da receita vinculada com finalidade diversa da arrecadação, contas bancárias com saldos não cobertos, falta de repasse de contribuições patronais do INSS, falta de comprovação de regularidade previdenciária, existência de obras paralisadas foi regularizado, foi juntado também o certificado de regularidade bancária, a questão da assessoria jurídica, embora regularizada, mantida a regularidade, a alegação de contratação foram demonstrados. Foram feitos concursos públicos, só que os atos não foram, até este momento, encaminhados ao tribunal, nem para registro, nem alimentação do SIM às pessoal, e muito menos encaminhado para registro. Por isso que estou determinando a abertura de tomada de conta extraordinária para a verificação dessas omissões. E o relatório de controle interno foi regularizado. Proposta de voto, então, é pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, com aplicação da multa prevista no 87, parágrafo 4º, e multa por 6 vezes prevista 87.4G, em função dos motivos que elenquei de irregularidades. Em discussão, pela irregularidade e tomada de contas. E aplicação de multas. De multas. Por último, tenho 280.750 de 2014, município de Marilena, exercício de 2013, interessado o senhor Elias Bezerra do Araújo. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam-se pela irregularidade das contas em função de 2 pontos principais que restaram ao juízo da instrução não atendidos, que é a divergência de saldos em classes e balanço patrimonial e o não atendimento do índice de 60% do Fundeb. Foi feita a correção das despesas com educação, se atingiu o índice mínimo de 25%, um pouco além disso, mas apenas a questão dos 60% que ficou pendente de um saldo, pagamento de um abono no valor de R$90 mil ao final do exercício, que teve a juízo do Executivo integra, e a instrução afastou porque não foi juntada a lei que autorizou o pagamento do abono, e não que não houve o pagamento. Entendo que a falta da juntada da lei não invalida o pagamento para fins do percentual de 60%. Por isso que apenas deve ser ressalvado. E a questão da publicação do balanço, o motivo da irregularidade sustentada pela DCM, da qual não concordo, é que a cópia anexada está um pouco ilegível. Não que não foi publicado, o que não foi apresentado. Entendo que a falta de impressão ou de cópia não invalida o documento. Tanto que nenhuma materialidade foi apresentada contra os seus dados. Por isso que entendo que deve ser ressalvado apenas a questão do documento apresentado. E essa é a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei a minha pauta. Se não atropelei nada. Você se adiou o município de Foz do Jordão. Está perto de Açaí.
Antes ou depois? Eu devo ter na pressa pular, senhor presidente. Bom Sucesso. Foz do Jordão. Não, senhor presidente. Então, vou relatar. É o 267-703-2014, Municipal de Jordão, exercício 2013, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, manifesto pela irregularidade das contas, e essa também, a propósito de vossa, já que não restou sanada a questão das diferenças de registro e transferências condicionais, falta de repasse de contribuições retidas dos servidores e falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial, como apresentado pelo laudo, aplicando-se multas previstas no 87, parágrafo 4º, e 87.4G por 2 vezes pelas irregularidades ao gestor, senhor Neri Antônio Quatrim. Está em discussão. Aprovado. Acredito que agora sim escutei a pauta. Agradeço a Vossa Excelência da outra Câmara. Agradeço, conselheiro Fernando Guimarães, e concedo a palavra ao auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, das prestações de contas municipais da minha pauta, a 13.59.5909 de Campina da Lagoa e 17343.108 de São João do Triunfo, eu solicito adiamento. Adiamento. O processo 14.757501 são as contas de 2000 de Júlio Bifon, referente ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Maringá, que estão sob minha relatoria desde novembro de 2008, quando me foram delegados pelo então conselheiro Maurício Requião. Inicialmente foram apuradas 9 impropriedades, após diversas oportunidades de contraditório, a DCM e o Ministério Público entenderam pela regularidade das contas. Eu ouso divergir, porque há apenas uma afirmação sem qualquer suporte em documentos de que não existiam sentenças judiciais pendentes de pagamento, nem de processo de reclamações judiciais em andamento. Entretanto, eu entendo que ambas essas impropriedades possam ser convertidas em ressalvas, deixando de fazer qualquer determinação por se tratar já do longínquo exercício de 2000. Entretanto, quanto à ausência de relação das licitações, o próprio gestor afirmou que não eram realizados os procedimentos licitatórios, porque, a seu ver, as regras não eram suficientemente claras. Eu diverjo desse entendimento, haja vista que o artigo 1º da Lei 866 de 93 é bastante clara em seu artigo 1º, em caput, que estabelece que suas normas, no parágrafo único, subordinam-se às normas da Lei de Licitações, os órgãos da administração direta, fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta e indiretamente por União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, a meu ver, não resta dúvidas de que a observância dos princípios e preceitos da Lei 866 eram de observância obrigatória. E por isso eu entendo pela irregularidade das contas, em análise, em face da ausência da realização de licitações naquele exercício de 2000. Senhor presidente, só uma dúvida. Discussão. Que na Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público são pela aprovação. Isso. Mas obedeceu-se um regulamento interno do consórcio, porque nós tínhamos uma lei complementar de 89, se não me engano, para que não dá a aplicar os princípios, conforme os regulamentos internos, e não a Lei 8666. Então, como eu não consegui verificar aqui na instrução, por isso que eu indago o relator, se foi atendida alguma norma interna de licitação... Havia a prática de se fazer um credenciamento, mas aí, se havia isso escrito num regimento interno, alguma legislação específica do consórcio, não faz parte dos autos. Para não ser injusto até com aquilo que eu sempre votei, eu vou solicitar vistas. Vistas a Vossa Excelência. Passo aos atos sujeitos a registro, atos de inativação. Antes disso, senhor presidente, tomada de conta extraordinária 39776113 de Campina Grande do Sul, solicito adiamento. Adiado.
Passo agora, então, aos atos sujeitos a registro. Protocolo 51619710. Já foi negado o registro pelo Acórdão 818/2015 da segunda Câmara. Entretanto, não constou da autuação o Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo. Então, eu acompanho os pareceres porque seja anulado o Acórdão 818/2015 da segunda Câmara para promover, então, a integração aos autos do Instituto Previdenciário Municipal. Aprovada a proposta. Pela legalidade de registro, seguintes protocolos: 20.350811, Nelson Mikami; 25024711, Rosemary Huntz; 3841811, Silmiriam Vitili; 43108011, Adriane da Silva; 45091211, Marli Fávaro; 45933211, Luciliana Troia; 45938311, Fernando Antônio Miranda Lima; 55242111, Maria Laitano; 55761011, Loriete Mussolin; 55771711, Ricardo Bindo; 61834111, Nilson José Balbino; 67890211, Melquiades Bueno; 71516911, Raimundo dos Santos; 7333611, Isabel Cristina Gabriel; 74215811, Sandra Regina Silva; 861412, Jorge da Silva; 16302, perdão, todos esses pela legalidade de registro, senhor presidente. Legalidade. Protocolo 1630212, reserva remunerada do policial militar Pedro Takashi Kuniyoshi, em que os pareceres são pela negativa de registro. Senhor presidente, eu vou solicitar adiamento desse processo. Está adiado. Pela legalidade de registro, protocolo 610212, Mervane Ângela de Souza; 25218212, Cléria Maria Isolani, ambos pela legalidade de registro. Legalidade. Município de Tibagi, 30884612, já foi julgado pelo registro no acordo 1687/15 desta Câmara. É apenas para corrigir um erro material. Em relação à fundamentação, constou o artigo 6º, incisos da Emenda Constitucional 41, quando, na verdade, o fundamento é o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha B da Constituição. Aprovado. Protocolo 50650812, Ivone da Silva; 58181012, Antônio de Lima Neto; 68455412, Sandra Aparecida Bertoja; 73735812, Manuel Prestes dos Santos; 83727012, Maria de Lourdes Herrera; 84992812, Augusto Canto Neto; 1711313, Maria de Fátima Gomes da Silva; 1890013, Nelson Correia de Lima; 7004913, Roberto Del Santoro; 7100213, Sônia Salles; 7110013, Rosângela Castilhos; 8058313, Alcinardi de Costa Freire; 9151813, Carlos do Nascimento; 1554663, João Maria da Cruz; 17115113, Simone Costa; 20612813, Luciana Pesarini; 22094213, Maria Aparecida Benco; 30903013, Juraci Leme Severino; 31986813, Alzira de Lima; 36610613, Salete Gomes; 44213913, Delésia Groheves; 45385813, Marlene Cordeiro; 45392013, Vera Lúcia de Freitas;
472-56913, Marli Ferreira Dankoski. 564-35813, Edna Maria Trevisani. 717-47213, Gessi Donini. 772-28713, José Gonçalves de Andrade. 8061-4113, Antônio Radulski. 88062413, Delminda Cândida da Silva. 2395-714, Odete Bigas Borges. 122-78214, Claudete Ferreira. 1313-1514, Georgina Maria da Silva. 289-72514, Antônio José Machado. 382-56314, Jussara Barbosa Valentim. E 418-45214, Sérgio Salvador Mosson, todos pelo registro, senhor presidente. Pelo registro. Processos de pensão 68777711, Elcio de Andrade Torres. 2421-612, Rosana Luzia Contreira. 3490-7413, Ismael Gustavo Ramos e Tereza Robac. 5019-1713, Suzana Maria Bordim. 646-39713, Samuel Sanvido. 917-26214, Maria Inês Botura. 977-06014, Araci Rec. E 436-31415, João da Silva, pelo registro. Pelo registro. Processo de revisão de proventos 646-78412, Iraci de Paula. 667-64112, Sônia Aparecida Ferreira. 676-07112, Lourdes Miranda da Silva. 7031-2512, Divonete de Fátima Santana. E 7033-2012, Denise do Rocio Vilsec, pelo registro. Pelo registro. No protocolo 79045112, de Regina Maura Alves Penha Bega, eu acompanho a ADCAP pela legalidade de registro. O Ministério Público entendeu pela legalidade após a edição de uma lei municipal, entendendo como ilegais os pagamentos com um abono. Esse abono era para complementar o valor até o valor do salário mínimo. Eu entendo que isso não macula a legalidade do ato e, por isso, acompanho a ADCAP pelo registro da revisão de proventos, senhor presidente. Pelo registro. 21691013, Verônica Siviendrich. 520-39313, Magalizo Bialri. 5737-7213, Neuza Maria Soares. 768-63813, Maria do Rocio Correia. 91385913, Natália Butenes. 58-63914, Wilson Jorge Rosa, todos pelo registro. Pelo registro. A pauta está atendida, obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta. Tenho o protocolo 228-01508, Urbanização de Curitiba, 2007. Diretoria de Contas Municipais é pela irregularidade das contas, apontando manutenção de saldo elevado em caixa, montante na época 250.509. Parecer da auditoria independente, afirmando que a posição financeira da companhia apresentava indícios de dificuldade em relação à manutenção e ampliação das atividades. Movimentação de contas correntes com titularidade e CNPJ da Prefeitura de Curitiba. Informações incompletas em relação às contas a receber, valor de 11.881.857, referente a dívidas de permissionários inadimplentes e sobre o qual restaram evidenciadas divergências. Resposta da companhia se limitou a afirmar que, com relação ao atraso de seus haveres, vem efetuando cobranças administrativas via ofício e através de medidas judiciais cabíveis. A ausência de esclarecimento em relação à conta pendências a regularizar, a companhia não demonstrou de forma analítica os montantes inscritos na conta pendências, os quais totalizaram R$
920.549, e, no mesmo sentido, não foi esclarecido o motivo das transferências bancárias apontadas pela unidade técnica da Casa. Houve também, entre aspas, o sumiço de R$5.000 por ocasião da conferência do malote de funcionário aqui nominado, quando de depósito no Banco Itaú, naquela oportunidade, houve o boletim de ocorrência na Delegacia de Furtos e Roubos, porém, não há qualquer esclarecimento sobre o desfecho do feito. A ausência de esclarecimentos em relação à dívida com o governo do Estado. A Urbis aceitou como legítima uma dívida de 10.066.000, a qual, segundo a inspeção, tem origem em uma série de equívocos e na inércia de outros órgãos, como a Prefeitura Municipal de Curitiba, Coab e Coapar. Também faço aqui uma fundamentação. Houve também a manifestação da parte. Realização de licitação em modalidade não compatível com o objeto. Pregões presenciais 94 a 101 de 2007 tem por objetivo contratação de empresas para a realização de obras para reformas em terminais de ônibus, Campina do Siqueira, Capão Raso, Bairro Alto, Fazendinha, Sítio Cercado, dentre outros, incluindo serviços técnicos de engenharia. Contudo, não restou comprovada a razão da realização de pregão como modalidade licitatória, uma vez que tal modalidade deve ser utilizada para bens e serviços comuns e não para serviços especializados em engenharia. Aqui também apresento os pregões, todos eles, somando 8.333.386, nominando o valor para cada terminal, bem como a empresa contratada. Contratação direta de empresa de auditoria, montante de 433.370, e não há justificativa para tal, em flagrante desconformidade com a lei de licitações. Ministério Público é pela irregularidade das contas e acompanha, portanto, as manifestações da Diretoria de Contas Municipais. Como proposta de voto, eu também proponho a irregularidade das contas da urbanização de Curitiba, exercício de 2007, responsável Paulo Afonso Schmidt, presidente da entidade durante o período em comento. E determino aplicações de multa ao senhor Paulo Afonso Schmidt, no valor de R$ 1.382,28, artigo 87, 4G, em razão da movimentação de conta corrente com CNPJ da Prefeitura de Curitiba. Multa de R$ 138,23, 87.1b, em razão de informações incompletas em relação às contas a receber. Multa de R$ 138,23, 87.1b, em razão da ausência de esclarecimentos em relação à conta pendências a regularizar. Multa de R$ 138,23, 87.1b, em razão da ausência de esclarecimentos em relação à dívida com o governo do Estado. 8 multas de R$ 1.382,28, 87.4d, em razão da realização de licitação em modalidade não compatível com o objeto. Multa de R$ 1.382,28, 87.4d, em razão da contratação direta de empresa de auditoria. E também a inscrição do nome do senhor Paulo Afonso Schmidt, ex-presidente da Urbis,
no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 436-859-12, tomada de contas extraordinária, em face de irregularidades no relatório da inspeção 6/2012, tratando de repasses efetuados pelo município de Cambé à Associação Comunitária de Segurança de Cambé, no montante de R$ 1.531.000, realizados por convênio de números 7/2010, 7/2011 e 31/2012, para a execução de atividades de guarda escolar municipal. Foram apontadas irregularidades nesta tomada de contas, utilização indevida do Instituto do Convênio, com a finalidade de terceirizar a atividade típica do poder público, pagamentos indevidos de despesas com serviços contábeis, 13.450, pagamentos irregulares de parcelamento de dívidas trabalhistas, ocasionou prejuízo ao erário público municipal no montante de R$ 71.008. Pagamentos de juros e multas na ordem de R$ 2.071. Pagamentos de acordos trabalhistas teria ocasionado prejuízo ao erário de R$ 6.300. Irregularidades apontadas no sistema de controle interno municipal na execução do convênio em exercícios anteriores. A DAT opinou pela procedência da tomada de contas extraordinária, pela manutenção das irregularidades apontadas, assim como pela adoção de sanções aos gestores. O Ministério Público manifestou-se pela irregularidade do objeto e pela adoção de medidas sugeridas pela DAT. Também faço análise de todos os dados, um a um, com a devida argumentação, bem como a manifestação da parte, terminando pela procedência da tomada de contas extraordinária, julgando irregulares estes repasses efetuados pelo município de Cambé à Associação Comunitária de Segurança de Cambé, para a execução de atividades de guarda escolar municipal, determinando recolhimento parcial dos recursos repassados no montante de R$ 114.163,45, devidamente corrigidos, de forma solidária, pela Associação Comunitária de Segurança de Cambé e pelo senhor Silvio Pasquetto, detentor à época do cargo de presidente da associação, em razão das irregularidades relatadas nos achados 2, 3, 4, 5 e 6 do relatório de inspeção 6/2012. Aplicação de multa ao senhor João Dalmácio Pavinato, prefeito à época, com base no artigo 87.5A da Lei 113/2005, em razão da utilização indevida do convênio com a finalidade de terceirização de pessoal. Inclusão do nome do senhor João Dalmácio Pavinato, também do senhor Silvio Pasquetto, no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 535.059/12, eu vou adiar, haja vista que o conselheiro Fernando Guimarães, nestes processos, tem se dado por impedido, e com as férias do Dr. Tiago teremos que aguardar. Então está adiado. Processos do sistema CIT, regularidade com recomendações 579.165/12, 489.371/13, 327.330/13, todos eles regularidade com recomendações. Estão aprovados. O protocolo 290.860/13 trata-se de aposentadoria do servidor Antônio Batista Soares,
ocupante do cargo de motorista da Assembleia Legislativa do Estado. Diretoria de Controle de Atos de Pessoal pela legalidade e registro da aposentadoria do interessado. O Ministério Público discorda da unidade, haja vista a DIN que tramita no STF, e já votamos vários processos semelhantes aqui. A proposta que apresento é acompanhando a DICAP pela legalidade e registro, que concedeu aposentadoria ao interessado, uma vez que a discussão sobre a constitucionalidade da Lei Estadual 16.390/2010 perante o STF não obsta sua vigência, enquanto não declarada sua inconstitucionalidade. E lembro também no meu voto precedentes em acórdãos da Segunda Câmara, de minha autoria, do conselheiro Ivan Bonilha, da Primeira Câmara do conselheiro Fernando Guimarães e também do auditor Jaime Tadeu Lichinski, determinando, por fim, encaminhamento à DICAP para o registro. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 353.077/10, processo de admissão de pessoal por meio de concurso público realizado pela entidade de Mariluz, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Mariluz, edital 5/2009, provimento de cargos de ajudante de serviços, leiturista, zelador, contador, assistente administrativo e técnico em saneamento. Diretoria de Atos de Pessoal pugnou pela legalidade, Ministério Público discordou pela ilegalidade e também por remessa dos autos ao Ministério Público Estadual e pela instauração de tomada de contas extraordinária. Observo que a manifestação do Ministério Público aponta que o concurso não teria sido regido pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, nos termos do artigo 37 caput da Constituição da República. Vejo que assiste razão ao douto Ministério Público de Contas, haja vista fatos narrados, descumprimento dos ditames legais aplicáveis ao caso em tela, e restaram flagrantes as seguintes impropriedades. Diretor da SAMAI, Carlos César dos Santos, foi o segundo colocado para o cargo de técnico em saneamento. Ou seja, fez o concurso, passou em segundo lugar. O senhor Carlos César dos Santos fez o concurso, ele organizou o concurso, né? Se inscreveu e foi aprovado. O senhor Carlos César dos Santos tomou posse em decorrência do pedido de desistência do primeiro colocado e foi deferido pelo próprio diretor da SAMAI, aspirante à nomeação. Na condição de diretor da SAMAI, Carlos César dos Santos autorizou e dispensou a abertura de procedimento licitatório para a contratação de empresa prestadora de serviços de elaboração e execução do concurso público, tendo o procedimento de dispensa de licitação sido capitaneado pelo senhor Valdeci José da Silva, auxiliar técnico em administração, cedido ao SAMAI e primeiro colocado para o cargo de contador. De onde se extrai que os referidos servidores tiveram ingerência direta na escolha da empresa que teria elaborado as provas. O procedimento de dispensa de licitação é posterior à assinatura do contrato com a empresa AVR, Assessoria Técnica Limitada, refletindo a falta de lisura na condução do feito. O próprio nomeado para o cargo de contador, após ser empossado e iniciar suas atividades, assina a relação de aprovados.
há apenas declaração de que não há grau de parentesco entre os responsáveis pela elaboração da prova e os candidatos inscritos, sem qualquer menção a eventual vínculo existente entre os candidatos e os membros da comissão. Faço também alguns comentários a respeito das pessoas já nominadas: o Carlos César dos Santos, Valdeci José da Silva, que deflagraram o concurso, organizaram o concurso e foram aprovados. Portanto, a proposta que trago acompanha o Ministério Público pela negativa de registro das admissões do concurso público realizado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Mariluz, edital 5/2009, para os cargos de ajudante de serviços, leiturista, zelador, contador, assistente administrativo e técnico em saneamento, em razão das nulidades insanáveis apontadas pelo Ministério Público de Contas. Determino a instauração da tomada de contas extraordinária, em conformidade com o artigo 302, parágrafo 3º do Regimento Interno do Tribunal, para apurar responsabilidades pelos vícios detectados. Também acompanho o Ministério Público pela remessa dos presentes autos ao Ministério Público Estadual para que tome providências que entender cabíveis. Na realidade, Marilúcia cedeu. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 420, 477-15, município de São Mateus do Sul, solicita certidão liberatória. Observamos que a Diretoria de Contas Municipais, pelo indeferimento, tendo em vista que o Executivo, Fundo de Previdência do município de São Mateus do Sul, Fundo Municipal de Saúde, Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, não atende ao disposto na agenda de obrigações, deixando de encaminhar módulos de atos de pessoal do Sistema de Informações Municipais relativos ao 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres de 2014 e 1º e 2º bimestres de 2015, bem como não houve encaminhamento dos módulos de acompanhamento mensais do Sistema de Informações Municipais de março a outubro de 2014. O Ministério Público é pelo indeferimento e a proposta do relator também pelo indeferimento. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Cláudio Canha. Sendo só a agenda de obrigações, eu entendo pelo deferimento. Conselheiro, antes de tomar o voto, conselheiro Fernando Guimarães, senhor procurador. Consta no parecer ministerial que também há uma ausência de transparência da gestão fiscal com a ausência da publicação dos relatórios que são exigidos pelo artigo 48 e 48A da Lei de Responsabilidade Fiscal e, portanto, o parágrafo único, primeiro desse dispositivo traz uma vedação expressa com relação ao impedimento de emissão de certidão liberatória. Então, é verdade, só eu, para ser breve, deixei de mencionar, mas há essa manifestação do Ministério Público. Conselheiro... Sendo assim, eu acompanho a Vossa Excelência pelo indeferimento, mas apenas em relação à transparência. Conselheiro Fernando Guimarães. Com o relator. Então, pelo indeferimento, nos votos da maneira que apresentei o voto. O protocolo 436-268-15, município de Santa Amélia, também solicita certidão liberatória. DCM aponta que o município está inadimplente com o SIM-AM desde janeiro de 2014. Ministério Público de Contas também se manifesta pelo indeferimento e a proposta do relator vai acompanhar a DCM e o Ministério Público pelo indeferimento. Está em discussão.
Neste caso, o auditor Cláudio Canha. Conforme o anterior. Conforme Em relação à transparência, acompanha a Vossa Excelência e não na agenda. E o conselheiro Fernando Guimarães, pelo indeferimento. Está aprovado. O protocolo 767-395-13, inspeção realizada no município de Pinhais, em cumprimento do Plano Anual de Fiscalização, compreendendo o período de 2010 a 2013, que teve como objetivo a contratação e execução da obra identificada como paralisada no Centro de Testagem e Aconselhamento da Secretaria Municipal de Saúde. A inspeção resultou em relatório, auditoria 5, que verificou uma série de irregularidades, a saber, preço máximo do edital, tomada de preços no 2010, elaborado por empresa contratada, com valor abaixo da realidade de mercado, restringindo o caráter competitivo. Planilha de quantidade adotada, 1/2010, inconsistente, apresentando divergência entre quantidades previstas e as levantadas no projeto e serviços não previstos. Planilha aponta descumprimento de cláusulas do edital e contrato 98/2010, no que se refere à forma de pagamento das medições. Descumprimento do município na cláusula 19, item 19.1.2.10 do edital de concorrência pública 3/2011, ao receber o orçamento da empresa contratada para realizar a revisão da planilha orçamentária, sem apresentação de sua respectiva anotação de responsabilidade técnica. A ausência da anotação de responsabilidade técnica, ART, do orçamento que embasou o preço máximo nos elementos técnicos do edital para a retomada da execução das obras no Centro de Testagem e Aconselhamento. Divergência entre quantidades dos itens e serviços constantes da planilha, que embasou o preço máximo da tomada de preços. Pagamento indevido da importância de 29.258, conforme demonstrado na planilha comparativa, entre quantidades medidas pelo município e as levantadas in loco pelo tribunal. Após manifestações, a instrução da DIFOP afastou esta irregularidade no que se refere ao pagamento indevido da importância de 29.258. Foi afastada esta irregularidade. O Ministério Público de Contas acompanhou entendimento da unidade técnica do tribunal. Faço também análise de cada item apontado ou cada achado apontado pela equipe técnica deste tribunal, propondo finalmente recomendações que vão de A a M, abordando cada achado, argumentando, portanto, cada um deles, e propondo, finalmente, acolhimento integral do presente relatório de inspeção, ou seja, pela irregularidade, aplicando as seguintes penalidades. A. Referente ao achado 1, multa do 87.4G ao senhor Jorge Luiz de Almeida, diretor do Departamento de Edificações. B. Achado 2, multa do 87.4G ao senhor Jorge Luiz de Almeida, diretor do Departamento de Edificações, e ao senhor Luiz Eduardo Peri, responsável pelo orçamento da obra. C. Referente ao achado 3, multa do 87.4G ao senhor Edson Galdino Vilela de Souza, procurador do município. D. Referente ao achado 4, multa do 87.4G ao senhor Marcos Pazinoto dos Santos, fiscal do contrato, e Antônio Lori Caluf Filho, diretor do Departamento de Edificações.
E, referente ao achado 5, multa do 87.4G ao senhor Rafael Ciríaco Molinari, fiscal do contrato. F, achado 6, multa do 87.4G ao senhor Luiz Eduardo Peri, responsável pelo orçamento da obra, e Mário Luiz Estier II, secretário municipal de Obras Públicas. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 347-04611, município de Medianeira, relatório de inspeção, exercício 2011. Constatou-se que 24 licitações apresentaram desconformidade com preceitos previstos na Instrução Normativa 37/2009, listado no quadro de achados na página 3. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestaram-se opinando que o município adotou medidas corretivas e que as impropriedades encontradas podem ser convertidas em ressalva, uma vez que nos procedimentos de dispensa e inexigibilidade não há necessidade de prévio conhecimento das informações no mural de licitações. Vieram os autos conclusos para julgamento após redistribuição. Também faço uma análise rápida, propondo acolhimento do presente relatório de inspeção, julgando regular com ressalvas o objeto inspecionado, junto ao município de Medianeira, exercício 2011. Está em discussão, está aprovado. Senhor presidente. Auditor Cláudio Canha. Como é um relatório de inspeção, eu vou acompanhar, eu entendo que Vossa Excelência está acompanhando as conclusões do relatório. Nesse sentido, então, eu acompanho Vossa Excelência. Então está aprovado. O protocolo 231.760.14, Câmara Municipal de Rio Azul, prestação de 1 de 1 de 2013 a 31 de 12 de 2014. DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e esta é a proposta do relator, que está em discussão e está aprovada. 237.314, Câmara Municipal de Diamante do Oeste, 2013. DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. Também 264.706.14, Câmara Municipal de Quatro Pontes, 2013, a DCM regularidade com ressalva, Ministério Público regularidade com ressalva, e também é esta a proposta do relator. Está aprovada. Protocolo 268.140.14, Câmara Municipal de Capanema, 2013, DCM Ministério Público, são pela regularidade, e também é a proposta do relator. Está aprovada. Protocolo 155, 199.13, município de Campo Bonito, contas de 2012. A DCM pela irregularidade, uma vez que após a concessão dos contraditórios, permaneceram as restrições. Resultado financeiro deficitário de 4,83. Responsáveis por despesas não empenhadas, acréscimo no exercício de 2.383,83, mais 98.594,12, sem prévio empenho. Obrigações financeiras frente às disponibilidades, déficit
de 309.635,24. Faltou percentual, né? Se tiver. A diretoria de contas municipais manifestou-se pela imposição de multas, acrescentou existência de terceirização irregular na contratação da empresa SVZ Assessoria e Consultoria Limitada, 12 empenhos no valor de R$ 8.100 cada um deles, cujo objeto tratou da importação e alimentação de arquivos de textos, interpretação de erros, fechamento e encaminhamento das informações pertinentes às prestações de contas junto ao tribunal, através do SIM-AM. A análise informou ainda que o município de Campo Bonito contava com um contador, 2 técnicos contábeis e um diretor de departamento no exercício de 2012, e ainda realizou a contratação de empresa. O Ministério Público manifestou-se pela irregularidade. A proposta que apresento acompanha manifestações da DCM e do Ministério Público pela irregularidade das contas de Campo Bonito, exercício de 2012, responsável Antônio Carlos Dominiac. E determinando que o prefeito municipal observe requisitos exigidos no artigo 199 da Constituição Federal, no artigo 24 da Lei 80/8090 e na Lei de Licitações, bem como na Portaria 1034/2010, na contratação de serviços de saúde com a iniciativa privada, a saber, nos termos da Lei 80/80/902, não, 80/80/90, sobrou o número aqui, esta podia ser 1902, né? Mas 80/80/90, a complementariedade da prestação de serviços pela iniciativa privada somente será possível quando as disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de um determinado município. Insuficiência material que justifica o ingresso do serviço privado na rede pública deve ser comprovada por plano operativo, constar no plano de saúde e ser aprovada pelo controle local, controle social, com indicadores precisos da parte do serviço que está sendo transferido a determinada entidade privada, com a devida explicitação do desnível entre o volume e a quantidade de serviços disponíveis em face da demanda existente. Caso haja a necessidade previamente justificada do ingresso da iniciativa privada na prestação de serviços públicos, deve-se dar preferência a entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, com a observância do artigo 116 da Lei de Licitações. E caso ainda se mostre necessária a contratação de pessoas jurídicas com fins lucrativos, deve ser observada a Lei de Licitações 8666/93. Determino assim a aplicação da multa do 87.3G, valor de R$ 725,48, uma vez caracterizada a ofensa à norma legal da Lei 101/2000, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Multa do 87.3G, no valor de R$ 725,48, uma vez caracterizada a ofensa à norma legal, artigo 42 da Lei
de responsabilidade fiscal em vista das obrigações financeiras frente às disponibilidades. Multa prevista no 87.3F, valor R$ 725,48, pela efetivação de responsáveis por despesas não empenhadas, acréscimo no exercício. Multa do 87.3F, pré-julgado 6 do Tribunal, valor R$ 725,48, pela terceirização imprópria de serviços contábeis. Está em discussão. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência, exceto quanto aos itens de déficit financeiro e déficit do artigo 42 da LRF, que eu entendo regulares. Conselheiro Fernando Guimarães. Então está aprovado o voto. A palavra está livre. Senhor presidente. Auditor Cláudio Canha. Se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de retomar o julgamento no processo que eu iria adiar, protocolo 1630-12, na página 34 da pauta. Se não houver oposição, é rápido. Então, concedo a palavra a Vossa Excelência. Os pareceres são pela negativa de registro, por entenderem que se aplica o artigo 40, parágrafo 10 da Constituição Federal, inclusive aos militares. Esse assunto já foi consolidado pelo Tribunal Pleno. O entendimento do Tribunal é que não se aplica. Então não há também por que acolher a proposta de incidente de constitucionalidade do representante do Ministério Público, e sendo esse o único óbice para que seja registrado o ato, eu entendo, então, ao contrariando os pareceres, pelo registro da inativação de Pedro Takashi Kuniyoshi. O senhor procurador. Serei breve. Senhor presidente, apenas para registrar, o Tribunal Pleno consolidou a jurisprudência através de algum incidente, uniformização, pré-julgado ou por decisões? Eu acredito que neste caso, porque, segundo minha assessoria, há 3 julgados do Supremo Tribunal Federal, inclusive um da relatoria do ministro Gilmar Mendes, né, que foi pela inaplicabilidade do tempo ficto também aos militares. Então, embora haja, então, alguns, talvez até haja divergência no próprio Supremo Tribunal Federal, mas seria interessante que o tribunal se debruçasse um pouco mais sobre o assunto num incidente de inconstitucionalidade, conforme proposto no parecer ministerial. Então, eu insistiria nessa proposta, até para o tribunal decidir de forma contundente, normativa, no incidente, ele poderia externar essa decisão com muito mais força, digamos assim, força de jurisprudência, e não apenas em decisões isoladas, né, que até porque há uma divergência no próprio Supremo Tribunal Federal. Né. Senhor presidente, as palavras. Conselheiro Fernando Guimarães. Na realidade, se não me falha a memória, foi um processo que eu enfrentei, a doutora Célia que fez o parecer inicial, se não me falha a memória, até citou a decisão do ministro Gilmar Mendes, e que não me lembro agora de cabeça qual é efetivamente o argumento. Eu fui vencido, inclusive, né? Fui vencido e sempre votei pela negativa, né? Pela impossibilidade de contar em tempo ficto, mas eu estou realmente consolidado já isso, tanto na Câmara como no Tribunal Pleno. E eu me lembro que essa decisão do ministro Gilmar Mendes... Que no agravo em recurso extraordinário, ele não conhece do agravo. Que não conhece do agravo, então teria uma particularidade que não teria enfrentado efetivamente o mérito. Isso. Então, eu acho que isso... Sim, o ministro... Desculpe, mas o ministro Gilmar Mendes comenta sobre o mérito, mas o que consta do Código de Processo Civil é que os fundamentos, os comentários, nesse caso, não fazem coisa julgada. O que se faz coisa julgada é a parte dispositiva. Então, não vejo. E mesmo assim, não foi acolhido nesse caso o recurso extraordinário. Ele, nesse agravo, ele cita 2 recursos extraordinários que fundamentariam os comentários dele. Decisão em recurso extraordinário não tem força vinculante, que são, os recursos extraordinários citados são antes da possibilidade não havia a repercussão geral como tem hoje, para conhecer do recurso extraordinário. Então está aprovado o voto de Vossa Excelência.
Palavra livre. Próxima sessão desta segunda Câmara, 15 de julho, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.